Hoje eu vou conversar com vocês sobre o filme O Lagosta, também do mesmo diretor de Pobres Criaturas e A Favorita, que também vou trabalhar com vocês. Acho que não precisa explicar muito, mas eu gosto muito desse diretor. Eu pretendo trabalhar pelo menos 4 filmes dele. Poderia trabalhar 5, mas eu acho que 4 é um número melhor para trabalhar um diretor, né? Mais uma vez, não é uma aula de cinema, não vou abordar conceitos técnicos ou de construção de roteiro ou de plano sequência ou da forma como foi filmada, nada disso. Vamos pegar o filme, destrinchar psicanaliticamente e pensar em alguns conceitos, né? Diferente do canal do YouTube, onde é uma conversa. Aqui, o meu objetivo é trabalhar numa espécie de uma aula, principalmente para você que está começando a estudar psicanálise ou já estuda psicanálise há algum tempo, mas tem dúvida, né? Ou às vezes através de um filme, você escutando essa aula e depois assistindo o filme, ou assistindo o filme e depois ouvindo a aula, possa, né, te ajudar. O filme O Lagosta, como um fã, na minha opinião, continua sendo o melhor filme do Yorgos. Assim. Gosto do Pobres Criaturas, óbvio, ganhou Oscar e tal, interpretação da Bella Stone, mas o filme como um todo, eu ainda prefiro o Lagosta. Assim, eu vou tentar ao máximo nessa aula não falar como um fã do filme, mas como, entre aspas, um transmissor da psicanálise. O filme basicamente fala sobre... Imagine o seguinte, vamos lá, vamos imaginar o seguinte, que na nossa sociedade, o que não é muito diferente do que acontece hoje em dia, há uma certa obrigatoriedade de se ter um par. Eu vou usar esse termo com vocês. Há uma obrigatoriedade de se ter um par. Você precisa ter alguém. Você não pode estar sozinho. Um solteirão, por exemplo, uma solteirona, nessa sociedade onde o David, que é o protagonista, interpretado pelo Colin Farrell, faz parte, ele não pode ficar sozinho. Ele precisa de um par. Se ele não consegue esse par, se ele não conseguir esse par, ele é transformado num animal da sua escolha. Então, por exemplo, digamos que eu viva nessa sociedade e eu vou para um hotel e eu vou ter 2 semanas dentro desse hotel para arranjar uma namorada, para arranjar um par. Um par para a minha vida toda. O que garante a minha permanência, digamos assim, como um ser humano nessa sociedade é ter um par. Eu não posso ficar sozinho, eu não posso simplesmente ser um solteirão convicto. Eu preciso de alguém. Isso garante não apenas a minha humanidade, mas também a minha sobrevivência. Então, olha só, o David aqui nessa sociedade, onde, olha, você precisa arrumar uma pessoa. Pode ser um homem, pode ser uma mulher, né? Inclusive, há uma parte do filme que pergunta, né? Se ele é heterossexual, se ele é homossexual, se ele é bissexual. E ele até questiona quem está fazendo, quem está realizando o interrogatório, porque ele teve uma experiência homossexual na faculdade. E ele não sabe muito bem dizer se ele coloca hétero ou bissexual. E ele acaba, por fim, colocando hétero. Repare que o Yorgos é um autor, um autor não, um diretor, e também um autor roteirista também, que ele sempre marca essa questão da sexualidade, do sexo, do desejo, da fantasia. Vocês vão encontrar isso tanto em A Favorita como O Sacrifício do Cervo Sagrado, que eu também vou trabalhar com vocês nesse filme. Aqui não é por acaso. Então, assim, repare que a pergunta que ele recebe, né, que o David recebe, olha, você é homossexual, heterossexual ou bissexual? E ele diz, olha, tive uma experiência na faculdade e ele vai lá e coloca como heterossexual. A pergunta que fica é o seguinte, existe esse par? Existe esse par aqui perfeito? Será que como neuróticos, esse par perfeito é uma invenção? Será que é real? Por que nos frustramos tanto com algumas relações? Por que nos frustramos tanto com certas pessoas?
Por que nos entristecemos tanto quando descobrimos que o outro, que um dia pensamos ser de uma forma, se revela ser de outra? Será que o amor é uma fantasia? Será que o amor é uma invenção? Será que o amor é um produto da linguagem? Será que seríamos capazes de amar se não houvesse linguagem? Será que o amor ele nasce pela e através da comunicação? Que amor é esse que precisamos? Será que o neurótico precisa do amor ou ele simplesmente deseja ser amado? Será que o amor aqui é um anseio, um desejo ou uma necessidade? Aqui no filme, nesse primeiro momento, encontrar um par aqui é essencial, eu diria até mesmo obrigatório. Isso mantém a existência daquele sujeito ali permanecendo como um ser humano. Então, assim, olha, ou você arranja um parceiro ou parceira, ou você vai ser transformado num animal. Simples assim. Na nossa sociedade, óbvio que o filme trabalha um pouco essa distopia, né? Assim como o Pobres Criaturas e o Sacrifício do Cervo Sagrado, e esse daqui, o diretor ele é genial no quê? Ele coloca uma trama distópica do tipo assim, isso aí é num futuro muito à frente, só que ao mesmo tempo atual. Na nossa sociedade, existe sim uma certa obrigatoriedade de estar junto com alguém, de ter um par, de se casar, por exemplo. Tem pessoas que o centro da vida dela, que o maior objetivo da vida delas é casar, é ter alguém, é não estar sozinho, não ficar sozinho, não morrer sozinho. Muitas pessoas se relacionam não por desejo, mas por carência. Muitas pessoas se relacionam não por desejo, mas por medo de ficar sozinho. Muitas pessoas se relacionam porque o outro, muitas das vezes, assegura uma identidade que supostamente eu não tenho e passo a ter à medida que eu estou me relacionando com o outro. Tem muita gente que se relaciona com o outro porque sozinho ninguém te aplaude. Sozinho ninguém baba seu ovo. Sozinho ninguém faz as suas vontades. Sozinho ninguém te coloca num pedestal. Sozinho ninguém te venera. Então muita gente se relaciona a partir desse ponto, né? Olha, a pessoa que muitas das vezes, ao invés de se relacionar por um desejo, se relaciona por uma necessidade. E digo mais, tem pessoas que se relacionam porque o outro ali garante a sua própria identidade. Tipo assim, eu não sei quem eu sou, mas eu gosto da minha versão quando eu estou namorando. Eu gosto quando alguém me elogia, eu gosto quando alguém faz as coisas pra mim. Toda relação aqui, preste atenção que isso aqui é muito importante. Toda relação é fundamentada no nosso puro narcisismo. Tudo gira em torno do nosso eu, da nossa satisfação. Esse amor que você diz sentir pelo seu parceiro, pela sua parceira, não é um amor genuíno. Não é um amor puro. Do ponto de vista da psicanálise, é um amor o quê? Narcísico. Mais uma vez, pelo amor de Cristo, pelo sangue do Cordeiro, não confunda narcisismo com narcisista. São coisas diferentes. Áreas diferentes. Narcisismo é uma coisa, narcisista é outra. Quando eu digo que nossas relações são narcísicas, eu não estou chamando todo mundo aqui de narcisista. Pelo amor de Deus, não confunda esse tipo de coisa. Narcísico em que sentido? Tudo gira em torno de uma satisfação que retorna para o eu. Preste atenção no seguinte, quando eu me relaciono com o outro, eu não me relaciono com o outro como ele realmente é. Eu me relaciono com a fantasia que eu crio do outro. Imagina o Narciso ali, olhando o seu reflexo no lago, e nesse primeiro momento ele acredita que esse reflexo aqui é um outro.
Mas depois ele descobre que esse reflexo é ele mesmo. Ele ama um outro através da sua própria imagem. O nosso amor aqui é um amor narcísico. Você se relaciona com alguém com base não no que a pessoa é, mas no que a pessoa te faz. O que ela te proporciona? O que ela te dá? Por isso que, por exemplo, autores como Bauman fala bastante sobre o amor líquido, porque hoje em dia ninguém fica dentro de uma relação, ou às vezes até fica, mas aí é questão de análise e terapia. A partir do momento que esse outro aqui não satisfaz mais os seus desejos e as suas vontades, as pessoas terminam. A partir do momento que esse outro aqui se coloca numa posição de ser para mim o que eu desejo que ele seja, que ele satisfaça os meus desejos e as minhas vontades, ele serve. A partir do momento que ele começa a ficar parecidinho um pouco com a minha fantasia, beleza, ele serve. Começou a se mostrar como ele realmente é, não me serve mais. Por que tantas pessoas, quando se apaixonam, nos 3 primeiros meses, no namoro, por exemplo, afirmam, nossa, você é o meu amor, você é minha vida, você é a pessoa, né, mais importante da minha vida, não sei o quê. Aí vai morar junto. Não dura 3 meses. A pessoa às vezes é noivo, namora 10 anos, noivo há 5 anos, casa, dura 1 ano. Ah, eu descobri que fulano não era a pessoa que eu achava. Fulano sempre foi essa pessoa. A diferença é que a fantasia nos engana. Mentiras sinceras me interessam. Cara, essa frase do Cazuza, da música Maior Abandonado, porra, isso aí é um neurótico. A paixão é isso, tipo, é uma mentira, cara. Mas é uma mentira gostosa de acreditar. Você sabe que a pessoa não é daquele jeito e ainda assim você se apaixona. Ainda assim você continua. Então esse par aqui perfeito não existe. Esse par aqui é um par ideal. É um par aqui fruto da minha fantasia. Porque no final das contas, ninguém aceita o outro como ele realmente é. Tentamos sim mudar o outro. Tentamos mudar o outro por quê? Porque o outro é o outro. O outro não sou eu. O nosso maior sonho, enquanto neuróticos, é se relacionar com alguém que seja igual a gente. Que goste das mesmas coisas, que pense da mesma maneira, que faça as mesmas coisas que a gente faz. A partir do momento que nos relacionamos com o diferente, dói, incomoda. Porque o outro aqui incomoda, porque o outro não sou eu. O outro tem outras vontades, tem outros desejos, o outro tem outras opiniões. O outro diz não. Olha só que coisa horrível. O outro diz não. Aqui eu lanço uma polêmica para vocês. Eu acredito firmemente que a monogamia, do que faz a monogamia dar certo, não tem a ver com uma relação mútua ou com uma relação onde ambas as partes possuem uma certa flexibilidade e fluidez. Parte do que a monogamia dá certo em alguns casais é porque um controla o outro. Um toma as rédeas. Um é mais assim. Um desses dois tem a última palavra. Sempre num casal tem um que cede mais, que faz as vontades do outro, que permite que o outro tenha a última palavra. Por que alguns casais não dão certo e terminam? Porque cada um quer ter a sua última palavra. Tem aquele filme, né? Alguém tem que ceder. Cara, numa relação monogâmica, alguém tem que ceder. Do ponto de vista biológico, não sou biólogo nem nada, mas do ponto de vista psíquico, não faz sentido nenhum sermos monogâmicos. Do ponto de vista inconsciente, não faz sentido nenhum sermos monogâmicos. Parte dessa ideia de monogamia, ou melhor, eu acredito firmemente que a monogamia se sustenta exatamente nessa ideia de um par perfeito, de um amor perfeito, de um amor ideal, da tampa que coisa a minha panela, da metade da laranja, da minha o quê? Alma gêmea. Que coisa mais assim romântica do que essa? A psicanálise, ela é uma teoria que incomoda muita gente, por quê? Porque ela não é fofinha.
Ela não é fofinha. Ela chega pra você e diz, olha, esse amor aí que você diz sentir é um amor narcísico. Tem a ver com você. Tem a ver em como você se sente quando tá com essa pessoa. Melhor, tem a ver como você se sente através do que essa pessoa faz pra você. Ninguém ama o outro pelo que ele é. Amamos o outro por aquilo que ele nos dá. Guarda isso daqui, por aquilo que ele nos dá. No filme O Lagosta, o David claramente ali é um homem que aparenta né, viver uma certa tristeza, né, uma melancolia. Na verdade, todos os personagens desse filme são muito estranhos. Isso é muito coisa do Yorgos mesmo. Eu acho que o único filme que os personagens do Yorgos não são tão estranhos e bizarros é o A Favorita, mas que ele se baseia um pouquinho, né, em fatos históricos, não sei o que e tal, a Rainha Louca. Mas de resto, todos os personagens dele, dos filmes que eu vou abordar, são estranhos, vivem num mundo estranho e são extremamente esquisitos. O David não é diferente. Ele está ali com o irmão dele, que é um cachorro. O irmão dele foi transformado num cachorro. Ele tenta se relacionar com as pessoas ali, né, nesse hotel, mas ele não consegue. Então, assim, os dias vão passando, há um prazo, tipo assim, 2 semanas, se você não arranjar alguém, você vai ser transformado num animal. E ele não consegue se relacionar com ninguém. Só que chega um momento que ele entra em desespero. Essa é a parte mais interessante, na minha opinião, é a parte mais interessante do filme. Pelo menos nessa primeira parte. Ele conhece um rapaz, que eu esqueci o nome do personagem, um magrinho, que ele se interessa por uma moça. Essa moça tem uma condição física que o nariz dela sangra. Tipo assim, sangra do nada. Ela tá ali tomando banho de boa. O nome dela, ela não tem nem nome, tá escrito aqui, Noblet Woman, tipo a mulher que sangra o nariz. Ela não tem nem nome. E esse cara que eu tô te falando é o The Limping Man. Também não tem nem nome. Então, assim, o cara tá ali na piscina com ela, puxa um assunto com ela e vê que ela sangra o nariz. Que o nariz dela sangra. E o que esse cara faz? Começa a bater no nariz dele de propósito para sangrar também. Vou repetir. Ele vê uma mulher com o nariz sangrando e ele, ao invés de começar a cortejar, né, essa mulher, digamos assim, ele sangra o próprio nariz para causar, né, um ferimento no nariz dele, como quem diz, olha, se essa moça aqui vê que eu também sangro o nariz, ela vai gostar de mim. Eu vou fazer o que aqui? Eu vou fingir, eu vou mentir. Gente, todos nós fazemos isso. Todos nós adotamos uma postura que não somos nós de verdade, assim, não é o que você é, mas você adota essa postura simplesmente para ser amado pelo outro. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu detesto, assim, não consigo escutar nem por um caramba música sertaneja. Não gosto. Nenhuma desses grupos, Maai Maraíza, não gosto. Não gosto, não escuto, nem quando eu tô bêbado. Que às vezes a pessoa diz assim, você doidão, pode escutar qualquer coisa. Nem quando eu tô bêbado eu gosto de ver essas músicas. Mas vamos dar um exemplo. Eu tô ali um dia no supermercado, colocando ali umas coisas dentro do carrinho e eu vejo uma moça. Essa moça me deixa ali, caramba, arrebatado. Começamos a conversar ali na fila, ela troca, né? Dá o número dela, o telefone dela, eu dou o meu. Começamos a conversar. Eu tô gamado nessa mulher. Gamado. Aí eu descubro que ela adora sertanejo. Que ela gosta de ir em rodeio. Que ela gosta de ir em pista de laço. Que a família dela tem fazenda. Que ela ganhou um boi, sei lá, quando ela tinha não sei quantos anos de idade. Eu começo a conversar com essa moça e eu vejo que o universo dela, porra, gira em torno de animal, de fazenda, de laço, de forró, enfim. O que eu vou fazer se eu estou apaixonado? Eu, como neurótico. Cara, eu vou pesquisar tudo sobre sertanejo. Vou começar a escutar sertanejo para ter assunto com ela, para falar com ela. Posso até mentir. Homens são especialistas nisso. Vou mentir. Nossa, sempre gostei de sertanejo mesmo. Pô, lembra daquela música do Gustavo Lima, no show que ele fez
em Uberlândia no ano tal. Aí eu entro lá no YouTube e vejo, né, o que o Gustavo Lima falou nesse show. Gente, essa parte aqui do filme pra mim é genial. Todo mundo faz isso. Óbvio que o Yorgos aqui utiliza de uma metáfora, né? Porra, a mulher ali, o nariz dela sangra, o cara bate o nariz dele para poder sangrar em determinado momento, para essa mulher olhar para ele e ver assim, nossa, somos iguais. Nossa, somos iguais. Tipo, ele sangra o nariz igual a mim. Nossa, nós somos iguais. Gente, essa parte aqui da identificação é muito interessante para pensar a neurose, principalmente as nossas relações. Por quê? No nosso cotidiano, escutamos com muita frequência: ah, os opostos se atraem. Isso é bonitinho até a página 2, mas assim, o que deixa um neurótico perdidamente apaixonado é justamente ele acreditar, entre aspas, que o outro se parece com ele. Temos tanta coisa em comum, somos tão parecidos. Olha só que frase interessante, que você provavelmente já escutou essa frase em algum momento da sua vida. Ela é a minha versão feminina, quando um cara diz isso da sua namorada. Ou quando uma mulher diz assim, ele parece eu, só que de saia. Não há nada mais neurótico do que isso. Nos apaixonarmos por alguém e acreditar que essa pessoa é igual a gente. Se parece com a gente. Gosta das mesmas coisas que a gente. Num primeiro momento, essa pessoa pode sim se apresentar dessa forma, mas faz parte de um quê? De um jogo, gente. Que jogo é esse? Eu me coloco para o outro como objeto. Eu me coloco para o outro de uma forma que eu suponho que esse outro aqui quer que eu seja. Todo esse jogo aqui tem um objetivo: ser amado. Ser amado. Então assim, eu vou fingir, vou mentir. Gente, mas tudo isso daqui nós estamos pensando do ponto de vista inconsciente. É importante marcar isso. Eu estou dando esses exemplos para vocês, mas nós estamos pensando esses conceitos do ponto de vista o quê? Inconsciente. Você inconscientemente acaba fazendo isso. E aqui mora um problema, porque esse jogo tem dois lados. Sabe um jogo de tabuleiro? Não é nem um jogo de tabuleiro, mas sabe quando você joga banco imobiliário, você abre naquele papelãozinho e atrás tem outra coisa? Esse mesmo jogo aqui é perigoso porque tem muita gente que, ao se moldar tanto para ser para o outro aquilo que ele deseja, essa pessoa, ao invés de se moldar, ela acaba mudando. E a partir do momento que ela acaba mudando, ela se perde. Ela se perde em si mesma. Passa a ser para o outro aquilo que ela acredita que o outro quer que ela seja. Isso aqui não é incomum de encontrarmos em relacionamentos abusivos, por exemplo. Quando o outro aqui se anula completamente. Não é uma relação, é controle. Usamos esse termo na relação abusiva. Não, não é uma relação. Se há esse tipo de controle, não é relação. Mas esse par aqui, perfeito, não existe. Se pensássemos do ponto de vista da psicanálise, esse filme, todo mundo ali seria transformado num animal. Não, nunca encontraremos esse par perfeito aqui. Porque esse par perfeito, esse par ideal, ele é fruto do quê? Das nossas fantasias. Não estou dizendo aqui que o amor é uma fantasia, mas parte da sua estrutura é fantasiosa. É fantasística, digamos assim. Quando você estuda Lacan, não vou dar Lacan nessa aula, mas posicionamos o amor entre dois registros, o simbólico e o imaginário. Vou comentar um pouquinho com vocês a respeito de linguagem, imagens, palavras, frases, gestos, signos. Mas o que é o mais importante da gente entender nessa primeira parte do filme? Esse par ideal não existe. Esse par ideal aqui é fruto das nossas fantasias. Não existe essa tampa da frigideira. Nos colocamos como esse objeto que supomos que o outro deseja. Por quê? Qual é o objetivo disso? Sermos amados.
No início da aula eu perguntei, pô, será que é um desejo ou uma necessidade? Eu respondo, precisamos disso. O amor, ele tem um poder tão grande na vida psíquica do neurótico, que o amor faz o neurótico acreditar naquilo que o neurótico mais ama, que é o quê? O sentido. O amor, ele dá sentido e ele faz sentido para o neurótico. O amor aqui, pensando o amor na neurose, porque perversos não amam, acredito que isso é óbvio, eu não preciso dar uma aula aqui falando por que o perverso não ama, mas o amor na psicose, o Lacan diz, né, que é um amor morto. Alguns autores chegam a afirmar que a forma como o psicótico estabelece e faz um laço com o outro é através da erotomania, mas não é o tema da aula. Já adianto para vocês, o amor sim é uma exclusividade do neurótico. É exclusivo do neurótico amar. Esse amor aqui que nós estamos trabalhando hoje, devagar. Né? Esse amor aqui que dá sentido e faz sentido. Esse amor aqui que, de certa forma, responde, ou melhor, dá um sentido àquilo que angustia todo o neurótico. O amor aqui me completa. O outro que me completa. Escutamos essa frase, nossa, minha vida era horrível antes de conhecer você. Depois que eu conheci você, tudo mudou. A minha vida estava vazia antes de te conhecer. Você deu sentido à minha vida. Eu não sei o que seria da minha vida sem você. Tudo que eu faço na minha vida hoje é pensando em você. A minha vida só é o que é hoje porque eu tenho você. Então, olha só. O amor aqui, ele, de certa forma, responde a essa questão do neurótico, da vida do neurótico, que é: estou incompleto e sou incompleto. É impossível pensar o amor fora da castração. Básico aqui também, isso aqui em psicanálise. Não dá para pensar esse amor aqui, esse amor narcísico, né? Esse amor aqui de amar o outro através da minha própria imagem. Esse amor aqui que eu vou trabalhar com vocês um pouquinho na segunda parte do filme. Mas não dá para pensar o amor sem pensar em castração. Sem pensar em falta. Mas amor é diferente de desejo. Em psicanálise, são coisas diferentes. Quando estudamos o amor, estamos estudando o amor. Quando estudamos o desejo, estamos estudando o desejo. Isso aqui é importante de marcar com vocês. O David aqui se vê numa posição do tipo, olha, caramba, o tempo está passando. Vou ser transformado em animal. Aí o que ele faz? Finge. Tem uma mulher lá desse hotel que é extremamente insensível, não dá ideia para ninguém, não dá moral para ninguém, a pessoa pode estar passando mal, morrendo na frente dela, ela não liga. E o David começa a fazer o quê? Fingir que ele é da mesma forma. Ele tenta fazer com essa mulher aqui o que ele viu outro cara fazendo com a mina do nariz que sangrava. Só que o David é desmascarado. Como que ele é desmascarado? Essa mulher começa a desconfiar que ele está mentindo, que ele está fingindo. E o que ela faz? Mata o cachorro, que na verdade é o irmão dele. Ela mata esse cachorro para ver o quê? Se ele ia chorar, se ele ia ter alguma reação, né? Ele finge ali por um momento, na cama, mas quando ele entra no banheiro, ele começa a chorar. E ela entra nesse momento e vê, olha, foi uma farsa, você mentiu para mim. Aí o que o David faz? Corre atrás dessa mulher, um complô ali com a camareira, e mata essa mulher. Não se sabe o que ele fez com o corpo dessa mulher, onde que ele desovou, de que forma que ele matou, se ele cortou essa mulher em pedaços, se ele enterrou em algum lugar. Não se sabe. Porque a narradora do filme é a personagem interpretada pela Rachel Hines. Acho que diz assim, Hines, né? Que mais uma vez não tem nome. Não tem nome. Aqui na descrição do filme fala basicamente que a Woman Short Sighted. Acho que diz assim. Não tem nome. Vamos chamá-la de Rachel então. Aí o que acontece nessa primeira parte aqui, terminando para entrarmos na segunda parte do filme?
O David foge do hotel logo após de matar essa mulher, porque o tempo dele acabou. Ele vai ser transformado em lagosta. E ele foge para uma floresta. E nessa floresta convive... E nessa floresta há uma espécie de uma comunidade com outras pessoas que não estão dentro dessa... Como que eu posso dizer? Não conseguiram também encontrar um par e vivem meio que à margem. De certa forma, são marginalizados. É onde ele conhece a Rachel, que para o David é o seu par perfeito. E é aqui que a tragédia do filme começa. Essa segunda parte do filme, pelo menos comigo, quando eu assisti, é a mais interessante. A parte do hotel eu acho até legal, mas essa segunda parte é a mais interessante. Por quê? Ele conhece essa personagem, vou chamá-la de Rachel, que é o nome da atriz, porque no filme ela não tem nome. Os dois aqui, ela gosta muito de coelho. Quando eu assisti, né? É uma metáfora que eu acho muito interessante, porque coelho, quando eu penso em coelho, eu penso em fertilidade. Fertilidade, tipo assim, pô, fulano de tal, os antigos usam essa expressão, né? Nossa, teve 10 filhos, parece uma coelha. Quando uma coelha, por exemplo, tem vários filhotinhos, tipo, coelho, a imagem do coelho, a figura do coelho, quando eu assisti, eu pensei nisso. Fertilidade, assim. Ela gosta muito de coelho. Aí ela diz o seguinte, olha, caça um coelho pra mim. E ele vai lá e caça o coelho e tal, e ela ensina pra ele como que tira, né, a pele do coelho e tal, como que prepara o coelho. E os dois começam uma relação. Só que o que é o interessante nessa relação? Duas coisas, na verdade. Primeiro, começa com um fingimento. Eles têm um contato ali com a líder daquele grupo, quase que uma tribo, sei lá. E eles começam a se relacionar. O que eu acho interessante nesse filme? Eles estabelecem uma linguagem, uma comunicação que é só deles. Tipo assim, eles estão ali no meio de todo mundo, fazendo as tarefas e tal, cortando lenha, caçando, enfim, preparando comida ou armando a barraca ali e tal. E eles têm códigos, tipo assim, olha, se eu fecho a mão e coloco na frente da perna, significa que eu amo você. Um exemplo, eu não lembro exatamente como que são esses códigos, especificamente, né? Mas eles se comunicavam assim. Tipo, se eu fecho a mão e coloco atrás da orelha, significa que quero falar com você. Ou se eu abro a mão e coloco no lado direito da bochecha, significa que eu te amo. Se eu fecho a mão e coloco atrás das minhas costas, significa que quero transar com você agora. Chega um momento onde os dois passam a se comunicar somente por esses gestos. Como se fosse uma linguagem só deles. Aí você assiste essa parte e pensa assim, pô, legal, né? Como se fosse um código entre os dois para as pessoas não, né, não identificarem o que eles estão falando e tal. Quase que um dialeto, né, que eles inventaram próprio ali, que só os dois entendem. Gente, mais uma vez, é uma metáfora. Que casal apaixonado não faz isso? Que casal apaixonado não tem piadas internas? Que casal apaixonado não usa determinados termos ou gírias? Que casal apaixonado não conversa muitas das vezes através de códigos, de olhares? Quando um vê uma coisa, basta olhar para o outro que o outro já sabe o que o outro pensou, o que o outro achou de tal situação. Que casal, por exemplo, não inventa apelido para o outro? Apelido único. Um apelido que só os dois sabem, um nome que só os dois sabem. Uma espécie de uma coisa ali íntima dos dois, um segredo ali dos dois. Algo que só os dois gostam e que ninguém mais sabe, um segredo ali só dos dois. Cara, não há nada mais neurótico do que isso em relação ao amor. Você acreditar que você e o outro possuem uma linguagem só de vocês. Isso não existe. Isso não existe, assim, tipo, do ponto de vista da psicanálise. O nosso amor, digamos assim, ele se alimenta por quê? Pelo quê? Por signos.
O amor, ele é tão dependente que ele não suportaria se manter sem signos, sem provas. Por isso que o ódio, do ponto de vista da psicanálise, ele é muito mais interessante de se estudar do que o amor. Vou esperar esse caminhão passar. Então, só foi falar em ódio, né? Você não sabe o quanto eu odeio quando eu estou gravando aula, ou dando aula, ou atendendo, e passa um caminhão ou uma moto barulhenta. Mas enfim, o ódio, muito mais interessante de se estudar do que o amor. Porque preste atenção, eu posso odiar você morando na sua casa, sem precisar falar com você, sem saber se você está bem ou está mal, sem sair com você nem nada. Eu te odeio simplesmente por você existir. Ninguém ama o outro e basta. Ah, eu amo você e ponto. Não, mentira. Mentira. Como neuróticos, nós precisamos de quê? Provas de amor. Nós precisamos do quê? Comprovações de atitudes, de signos que comprovam, que reafirmam, que confirmam para mim que o outro me ama. Então, por exemplo, se eu digo para você o seguinte, olha, eu te amo. Aí você vira para mim e diz assim, tá, você diz que me ama, mas você quase não tem tempo para mim. Você diz que me ama, mas no seu horário de almoço, do trabalho, você ao invés de ligar para mim e conversar comigo, você prefere jogar no celular. Você diz que me ama, mas na quinta-feira, ao invés de ir ao cinema comigo, você prefere jogar pelado com seus amigos. Você diz que me ama e você gasta R$3.000 nesse videogame, mas você não gastou nem R$1.500 em passagem para a gente viajar para o Nordeste, por exemplo. Um exemplo. O amor aqui, ele depende... Cara, o amor é extremamente dependente, assim. O sujeito, quando ama o outro, ele necessita constantemente que esse outro ali diga para ele, ou com palavras, ou com atitudes que o ama. Nenhum relacionamento se sustenta simplesmente se você dizer assim, olha, eu te amo e ponto. Não. O amor, ele exige tempo. Quanto tempo que você disponibiliza para essa pessoa na sua semana? No seu dia? Quantos minutos do seu dia você conversa com essa pessoa? Quantos minutos do seu dia você disponibiliza sua atenção exclusiva para essa pessoa? O amor, ele exige também o quê? Dinheiro. Sem dinheiro você não compra presente. Sem dinheiro você não vai ao cinema, sem dinheiro você não paga um Uber, sem dinheiro você não vai num barzinho, sem dinheiro você não compra uma roupa bonita, sem dinheiro você não sustenta uma casa. O amor aqui, pensando na neurose, estamos pensando no amor e relação, né? Essa dependência que o neurótico... Cara, o neurótico, ele é hiper, mega, ultra dependente do outro quando esse outro diz que o ama. Acabou, acabou. Então, assim, existem pessoas, inclusive, que são assim, que necessitam constantemente que o outro fique o tempo todo ali afirmando que ama. Você me ama mesmo? Você me ama de verdade? Não, mas às vezes eu não sinto. Ou não existe nada mais adolescente do que isso aqui, ó. Nossa, eu tô te sentindo tão estranho hoje. Você tá meio frio, tá meio diferente. Não, mas como assim diferente? Não, porque geralmente você manda oi e 3 pontinhos. Hoje você só mandou oi, ponto. Você tá diferente? Eu fiz alguma coisa com você? Não, por quê? Não, você só deu boa noite, mas sem o coração. Ah, você disse boa noite, mas sem o eu te amo no final. Você ainda me ama? O amor, ele é extremamente dependente. O amor aqui também tá, quando pensamos o amor, tanto nessa questão da palavra, de dizer que ama, de afirmar que ama e tal, do discurso, de uma prova de amor, de um poema. Olha só, um poema que eu fiz para você. Palavras. Palavras. Escrevi um livro em sua homenagem. Palavras. Compus uma música para você. Palavras. Te mandei um áudio, fiz um discurso para você. Palavras. E também imagens também, gestos, signos. Então, por exemplo, nossa, fulano de tal me ama, mas quase não me abraça. Não me beija, não é muito carinhoso. Tem pessoas que dizem assim, ah, mas você tem que entender a linguagem do amor do outro. Eu sou uma pessoa carinhosa e gosto, por exemplo, de ficar de conchinha, e o outro não gosta. Ah, mas a linguagem de amor do outro não é ficar de conchinha, mas é ficar sentados os dois no sofá de mãos dadas. Escutamos isso com frequência, mas essa linguagem aqui que nós estamos falando aqui hoje
É do ponto de vista simbólico. O amor aqui, ele é dependente. O amor, além desse traço que eu estou colocando para vocês aqui, de ser dependente e frágil. Do ponto de vista da psicanálise, o amor não é essa coisa assim, incondicional, meu Deus, poderosa. Não, nós estamos falando de uma relação entre duas pessoas, uma relação monogâmica. Esse amor aqui é frágil. Amor nenhum sustenta relacionamento. Há milhares de casais por aí que se amam, se amaram, se amam até hoje e terminaram. Se o amor fosse tão poderoso assim, por que as pessoas terminam mesmo se amando? O amor, dentro de uma relação, ele é uma das coisas. Ele não é a coisa mais importante. Eu sei que a psicanálise choca alguns, mas o amor nem de longe está no top 3 do que mantém uma relação monogâmica. Nós estamos falando de intimidade, identificação, respeito, confiança, amizade, humor. Tem muitos relacionamentos que se mantêm por anos porque os dois são bem-humorados. Um zoa o outro, faz piada com o outro. Então, assim, esse amor aqui não é todo poderoso, não é incontestável, não é incondicional, não. Esse amor aqui, que eu trabalhei com vocês hoje até agora, narcísico, dependente, frágil. Necessitamos o tempo inteiro de confirmação e afirmação que o outro aqui nos ama. Que o outro nos ama e que o outro nos deseja. E o amor aqui traz uma ideia para o neurótico que é a seguinte: 1 mais 1 é igual a 1. Só que não. 1 mais 1 é igual a 2. O que isso significa? No amor, eu acredito, por exemplo, que você me completa. Que eu e você juntos somos um só. Como no texto na Bíblia de Marcos, né, que ambos serão uma só carne, o que Deus uniu o homem não separa. A maioria dos pastores gostam de ler esse texto. Deixará o homem, pois, a sua família, unir-se-á a mulher e ambos serão uma só carne. Essa ideia de se tornar uma só carne com o seu cônjuge, não há nada mais neurótico do que isso. Só que isso não existe. As relações que dão certo, entre aspas, porque toda relação está fadada ao fracasso, como diz Lacan, as relações que dão certo por um tempo maior é justamente quando os dois admitem o seguinte: olha, você não é o centro da minha vida e você não tem essa responsabilidade de me fazer feliz. Eu vou sempre me sentir incompleto com você, mas é melhor ser incompleto com você do que ser incompleto sozinho. Então, muitas das relações, a maior dificuldade das pessoas é essa. Admitir a sua própria falta. Caramba, sou castrado. Não existe esse objeto que vai tamponar a minha falta. Não, o outro aqui não me completa. E eu também não vou completar o outro. Seremos dois incompletos. Juntos, mas dois incompletos. O problema é que isso aqui é bonitinho na psicanálise. Na vida, não é o que acontece. Exigimos isso do outro. Que o outro nos complete. Que as nossas relações sejam extremamente bem-sucedidas, né? Então, olha só o seguinte, né? Só um minuto que deu um problema aqui. Então, exatamente esse tipo de coisa que acontece. Por quê? Nós não admitimos esse tipo de coisa. Que o outro aqui seja o outro. Desejamos que o outro seja ou a nós mesmos, né, igual a gente, ou que o outro satisfaça as nossas vontades, nossos desejos, nossos anseios. Então, assim, quando o Lacan diz o seguinte: olha, toda relação está fadada ao fracasso. Não existe essa relação perfeita. O outro aqui não nos completa. Nunca nos completará. O amor aqui, por mais que na cabeça do neurótico dê sentido e faça sentido, seremos eternos insatisfeitos dentro das nossas relações.
Você pode casar com uma pessoa maravilhosa, ela vai sempre ter alguma coisa que não te agrada. Ela sempre vai ter algum defeito, ela sempre vai apresentar alguma coisa, alguma atitude que você não suporta. Que você não suporta. Então, por exemplo, você diz assim, mas a minha parceira é carinhosa, atenciosa, prestativa, tá sempre comigo e tal. Pô, mas ela poderia ser um pouquinho melhor, né? Na cama, por exemplo. Ou a pessoa diz assim, nossa, fulano de tal é até boa de cama, digamos assim, mas não é uma boa esposa. Tem um filme que eu gosto muito, que se chama Noivo Neurótico e Noiva Nervosa. Eu não sei se a tradução em português é essa, mas em inglês é Anyhow, do Woody Allen. Na minha opinião, é o melhor filme que representa essa ideia do amor e das relações, principalmente a monogamia, né? O filme, eu tenho quase certeza que o Woody Allen leu psicanálise ou lê psicanálise, porque nós temos claramente uma histérica e um obsessivo, assim. Uma histérica e um obsessivo ali clássico. E no final do filme, spoiler, os dois, há um romance ali, né, uma relação entre os dois, ela super artística, né, bonita, gosta de teatro, de cinema, de literatura, de jogar tênis, de mato, enfim, tem uma veia assim super artística, ele é um cara super paranoico, né, não é muito sociável, tem todo cheio de tiques e não sei o quê. Os dois, ironicamente, se apaixonam, se relacionam e não terminam juntos. E no final do filme, o Woody Allen há um diálogo, né? Um monólogo, na verdade, que ele diz o seguinte, ó, e me lembrei de uma velha piada do cara que vai ao psiquiatra e diz, doutor, o meu irmão é maluco, acha que é uma galinha. E o médico pergunta, por que é que não traz de volta a si? E ele responde, preste atenção, vou dar uma traduzida nisso daqui. Doutor, o meu irmão é maluco, acha que é uma galinha. E o médico pergunta, por que é que não traz de volta a si? Tipo assim, por que você não diz pra ele que ele não é uma galinha? E ele responde, eu até faria isso, mas preciso dos ovos. É mais ou menos o que eu sinto sobre as relações entre as pessoas. São totalmente irracionais, loucas e absurdas. Mas nós vamos aguentando porque precisamos dos ovos. Isso aqui é amor. Isso aqui é amor e relação do ponto de vista da psicanálise. Tudo isso que eu trabalhei com vocês aqui agora. O amor dependente, o amor frágil, o amor narcísico, o amor que acredita que o outro me completa, o amor ideal. Eu não aceito o outro como ele realmente é. Tudo isso a gente estuda e a gente sabe. Igual essa piada. Pô, mas por que você não conversa? Por que você não fala pro seu irmão que ele é maluco? Ou, por exemplo, que ele não é uma galinha. Aí o cara responde, não, mas eu preciso dos ovos. Então o amor tem disso, assim, você pode estudar sobre o amor, falar sobre o amor, pensar sobre o amor, realizar um seminário sobre o amor. Quando você se apaixonar, você vai se tornar um completo imbecil. E se você se apaixona e não se torna um imbecil, você não está se apaixonando certo. A paixão aqui, o amor do tipo, caramba, olha só, tipo, a paixão me pegou, tentei escapar, não consegui. Tipo, isso é paixão, amor. Por você eu largo tudo. Carreira, dinheiro, canudo. Até nas coisas mais banais, para mim é tudo ou nunca mais. Nós estamos falando de um amor aqui que é irracional, que é louco, mas que o neurótico precisa disso. Tem muita gente na clínica, inclusive, que sofre demasiadamente por duas coisas, ou pelo amor, por amar demais, por exemplo, ou por não se sentir amado. Uma crítica, por exemplo, que algumas pessoas comumente fazem, né? Nossa, eu acho que os homens só querem me pegar, só para sexo. Ninguém me ama de verdade. Ninguém me vê. Esses caras só querem me comer, por exemplo. A pessoa pode usar essa expressão, né? Poxa, eu queria que o outro me amasse, mas eu acho que o outro só me deseja. Ah, o outro me ama demais, mas o outro só me deseja, eu queria que me amasse. Dentro das nossas relações, estamos sempre insatisfeitos. Nós somos insatisfeitos no amor e no sexo. Nada tá 100% bom assim. Não existe essa satisfação.
Não existe esse parceiro ideal, essa parceira perfeita. Em algum momento você vai enjoar dessa pessoa. Enjoar no sentido do tipo assim, pô, essa pessoa não é o que eu achei que ela deveria ser ou que ela era. Algumas pessoas, quando enjoam, terminam. Outras pessoas, mesmo enjoadas do outro, continuam. Casais, por exemplo, que não se suportam mais, mas ainda estão juntos. As relações, cada relação é única e singular. O que dá certo para um, talvez não dê certo para o outro. Mas como na piada aqui no final do filme do Woody Allen, né? Precisamos disso. Olha só a metáfora que o filme nos traz. Caramba, eu preciso tanto disso que isso daqui vai assegurar a minha sobrevivência, a minha permanência como sendo humano. E o final do filme é o seguinte, os dois meio que tentam realizar uma espécie de uma... Eles tentam fugir, na verdade, daquela colônia, né? Daquela tribo, sei lá. E eles são descobertos. Aí o que acontece? Esse cara, o David, é meio que enterrado ali, vivo. Tentam enterrar ele vivo. Inclusive, ele tem miopia, né? Ele enche o saco o filme inteiro falando disso, perguntando se a parceira dele, né? Se a Rachel tem miopia e tal. E ela é enviada para um lugar que supostamente iria operar o olho dela, só que ela acaba ficando cega. De castigo. Olha a metáfora aqui, né? O amor é cego. Ela fica cega. Só que ela continua se relacionando com o David, só que cega. Aí o que o David faz? O final do filme que é aberto, né? Cada pessoa tem a sua interpretação do final e eu particularmente acho isso genial. Os dois vão para um café e ele decide arrancar o olho dele. Não se sabe muito bem se arrancar o olho dele para dar para ela, como uma prova de amor, ou se arrancar o olho dele para ficar cego igual ela. Quando você se depara com esse tipo de coisa, você fala assim, caraca, mas que cara maluco. Arrancar o olho para ficar igual a ela, ou arrancar o olho por amor a ela. Mais uma vez, gente, é uma metáfora. Uma metáfora, tipo, prova de amor, loucura de amor. É algo completamente irracional você arrancar o olho para dar para alguém. Ou você tirar a sua própria visão para ficar cego igual a pessoa. Aí o que acontece no final, que eu acho genial, o Colin Farrell, o personagem do David, entra dentro do banheiro, tá ali com, acho que uma faca, eu acho, prestes a enfiar no olho, né? E ficar cego. E a Rachel tá sentadinha ali de boa no café, esperando, né, o garçom chegar. Quando o garçom chega, o que ela faz? Olha pro garçom e agradece. Aí fica a pergunta para o espectador. Será que ela sentiu a presença do garçom chegando e ela virou o rosto para, né? Só virar o rosto na direção do garçom? Ou será que ela já estava enxergando há um tempo e só mentiu pro David, dizendo que estava cega? O filme acaba assim, o garçom ali serve a água para ela, ela agradece o garçom. Não se sabe se ela está vendo ou não, se ela sentiu a presença do garçom ou não. E o filme também não mostra o David dentro do banheiro. E muito menos um grito. Porque se uma pessoa enfia uma faca dentro do olho, obviamente ela vai gritar de dor. Nós não temos a certeza se o David tirou o olho e também não temos a certeza se a Rachel de fato é cega. O que essa metáfora aqui, pelo menos quando eu assisto, me traz? No amor, não há certeza de nada. Não há garantia de nada. Não há garantia de nada. Então, assim, essa é a minha primeira interpretação. A segunda, como alguém que assistiu o filme, que gosta muito desse filme, eu acredito que a Rachel já enxergava. Eu acredito que ela enxergava sim. Assim. Não sei se o David se cegou. A parte do David eu não tenho tanta certeza, mas a Rachel eu acredito que ela estava enxergando sim. Que ela enxergava sim. É isso, espero que vocês tenham curtido esse encontro, né? Já trabalhei em outras aulas sobre o amor, né? Principalmente em relação à castração, à neurose. Você que escutou essa aula a respeito da psicose, eu também já trabalhei algumas aulas sobre psicose e também sobre perversão. Espero que vocês tenham curtido. Estudem o Introdução ao Narcisismo, que eu usei como base nessa aula, né? O amor narcísico e tal. A minha proposta foi falar do amor muito mais em Freud do que em Lacan. Caso você tenha o interesse de adquirir outras aulas,
ou participar do grupo, basta entrar em contato comigo.